mas existe uma coisa muito importante. De todas essas opções, todas, o Paulo Souza foi o único que, de fato, além de ter mostrado interesse, dizer, eu tenho intenção, ok, isso é intenção. O outro é você se movimentar para que isso se concretize. Ou seja, ele, ao que tudo, né, ao que as notícias podem mostrar para a gente, ele pediu demissão ou comunicou que não quer seguir na seleção da Polônia. Ele abriu mão de outras negociações porque ele colocou o Flamengo como prioridade. E essa prioridade que o Paulo Souza colocou, que deu para o Flamengo a prioridade, até pensando numa Copa do Mundo, e para quem não sabe, muita gente pode não saber, a repescagem na Europa não é a repescagem na América do Sul. Portugal e Itália também estão na repescagem europeia para a Copa do Mundo. E a Polônia também está lá. Então não é qualquer coisa você estar na repescagem, não. A chance de disputar o Mundial com uma seleção que não é forte é, de fato, muito próxima para o polonês, para a seleção polonesa. Então, o que eu penso a respeito do Paulo Souza é que de todos esses nomes, e eu também estou indignado por conta da não vinda do Mister, mas ele é o único que se mostrou, de fato, a fim de vir. E está fazendo o que pode. Dizem que ele vai ajudar a pagar a própria multa. Eu escutei alguma coisa do tipo. Ele já comunicou à Polônia que não quer permanecer porque ele colocou o Flamengo como prioridade. Meu amigo Júlio, minha amiga Letícia, galera do chat, eu não sei se ele é bom técnico, porque eu não acompanho o trabalho dele. Mas para ele estar numa seleção que está disputando uma repescagem, que é algo muito sério na Europa e muito difícil, eu, sinceramente, eu estou tendendo a acreditar que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo. Mas eu vou além. Além de eu acreditar que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo com as peças que o Flamengo oferece, ele é o único que está se movimentando para vir para o Flamengo de forma pública. Essas notícias que a gente tem, que ele comunicou à seleção da Polônia, que ele está disposto a pagar a própria multa, eu não sei se essa parte da multa é uma informação, eu escutei isso, então não sei se é realidade. Na verdade, ele conseguiu negociar, Bruno. Ele iria negociar a multa diretamente com a Federação Polonesa. Ótimo. E a Federação Polonesa não vai cobrar nem multa aí. Então, o que a gente para pensar? O que eu, pelo menos, chego à conclusão? De que ele, desses todos, não sei se ele é bom, mas que ele merece mais do que os outros estar no Flamengo, para mim ele merece. Porque ele está colocando o Flamengo como prioridade. Ou seja, muitos obstáculos que a gente sabe que existem contratuais deixam de existir ou se aliviam quando o interessado começa a se movimentar para que a coisa ande. E ele, para mim, é o único que está se movimentando de fato. Os outros estão agarrados a questões contratuais. Então, eu acho que o Paulo Souza, no mínimo, na vontade, está se credenciando a ser técnico do Flamengo. O Só Falo Verdade, obrigado, irmão, pela colaboração aqui. Ele diz que Paulo Souza só não será demitido no meio do ano se passar o carro goleando no Carioca, atropelar no grupo da Libertadores e arrancar forte no Brasileiro, ou seja, fazer o segundo semestre de 2019 no primeiro de 2022. Obrigado aí pela colaboração, Só Fala a Verdade. Não, assim, ele vai entrar... Galera, vou dar minha opinião agora aqui. Galera, ele já entra pressionado, mas ele está sabendo chegar. Ao falar na imprensa que o Flamengo é o maior do mundo, ao abrir mão, teoricamente, de uma possibilidade de disputar uma Copa do Mundo por seleções, tá? E, de fato, o Paulo Souza deu um sim para o Flamengo na reunião. E a reunião foi favorável. Todos os veículos de comunicação no Brasil, quando teve a reunião de Marcos Braz, Bruno Spindler e o staff do Paulo Souza já lá em Lisboa, quando o Marcos Braz chegou, todo mundo disse que foi uma reunião favorável. Então, o Paulo Souza ficou na manga como uma opção. Agora tem que saber como o Paulo Souza foi contratado. Porque o Inter demonstrou interesse, o Flamengo ficou com medo de ficar chupando o dedo, porque o Marcos Braz dá uma entrevista para a TNT de Portugal, falando que se ele renovasse a sua estadia em Portugal e só retornasse para o Brasil no dia 30, que ele não teria possibilidade nenhuma de não voltar com o treinador debaixo do braço. Era até possível acontecer isso. Nós estamos no dia 27. E assim, galera, eu sou um cara que todo mundo sabe, eu bato muito aqui no Brás. Eu sou um cara muito Flamengo. Então, assim, o cara foi bem, a gente vai criticar o lado construtivo. O cara foi mal, a gente vai criticar.
o lado negativo. E tem que ser assim, o cara vai bem, a gente elogia, o cara vai mal, a gente critica. Eu não posso ser leviano e falar aqui sobre nuances do que aconteceu. Beleza, vamos analisar. E o Bruno foi muito bem. Letícia, depois eu quero a tua opinião e a opinião do Bruno. Ninguém sabe o que está de fato acontecendo em relação ao Jorge Jesus. Ninguém sabe qual o valor da multa contratual de verdade, se é 2 milhões, se é 6 milhões, se é 20 milhões. Ninguém sabe o que pode acontecer, se ele realmente vai ser demitido ou não. O Flamengo poderia esperar um pouco mais? Pode ser, teoricamente sim. E o torcedor do Flamengo está dividido. Muita gente falou, podia esperar um pouquinho mais, Julião. O Jorge Jesus está vindo aí, ele vai ser mandado embora. Muitos falam, não tem que esperar mesmo, não. O cara, o velho abandonou a gente, está fritando a gente, está empregado no Benfica, está cavaleiro. Para ele estar confortável, se ele for mandado embora, já está empregado no dia seguinte. E, galera, outra coisa, que eu vou levantar uma coisa aqui, que eu não sei o que pode acontecer, mas ele pode falar o sim, mas para falar o sim, tem várias nuances. Vocês sabem o que foi tratado em relação ao tempo de contrato? De repente o cara queria ficar só um ano no Flamengo, o Flamengo propôs 2. De repente o Flamengo propôs o salário quando renovou aqui em 2020. De repente ele queria mais. Porque são várias nuances, né, Bruno? A gente não tem condição de saber o que foi negociado. Salário, tempo de contrato, cláusula contratual. Quando ele sai do Flamengo, o Flamengo renova o contrato com ele em 2020, colocaram uma cláusula que o Flamengo não quis. Mas ou era aquilo ou não renovava. Então a gente não sabe o que foi negociado. E, infelizmente ou felizmente, a gente só vai saber de fato quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel voltar ao Brasil. E ele tem que ser questionado e perguntado sobre isso. E ele tem que responder, em respeito ao torcedor do Flamengo. Então a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. E com todo respeito também, é muito fácil chegar agora e falar que, segundo o Jorge Jesus confidenciou a amigos, o Flamengo deveria esperar mais. Ora, cara pálida, por que também você não falou isso antes? Então é o que a gente fala, é a guerra da carne. Os caras jogam o corpo aqui, os caras jogam o corpo ali. Os caras jogam o corpo aqui, os caras jogam o corpo ali. Por que não falou isso antes? O Flamengo, com a contratação de Paulo Souza, ele meio que joga toda a responsabilidade em Jorge Jesus, indiretamente. E logo depois, Jorge Jesus, a intermédio de seu staff, então sua comunicação, dá a entender de que o Flamengo poderia esperar mais. O certo é que é o seguinte, o Benfica tinha uma bomba na mão, mas tinha uma solução na outra, que era o Flamengo. Só que estava com rusgas, não queria conversar. Só que agora o Benfica se vê numa posição em que Jorge Jesus continua muito pressionado e a opção de uma solução, pelo menos o Flamengo não tem mais. Júlio, mas o Jorge Jesus pode ir embora no meio do ano, pode ir para o Corinthians, pode ir para o Atlético, Palmeiras. Tem que ter saudações. Infelizmente é o que vai acontecer. Agora, uma coisa, outra coisa. Eu vou respeitar o torcedor do Flamengo que acha que é uma contratação horrível. A torcida do Flamengo é imensa. Que os caras vão chegar aqui, vão fazer um monte de besteira, que os dirigentes erraram, é totalmente coerente e pertinente. Nós estamos sem entender o que está acontecendo. Certo é que hoje, de fato, o treinador é o Paulo Souza, e ele vindo para cá se apresentando, eu, pelo menos, vou apoiar o cara até que ele me prove o contrário. Se ele for muito bem, ele vai ser elogiado. Se ele for muito mal, a gente vai dar porrada nele. E é assim que funciona e é assim que tem que ser. Então, assim, nós só queremos entender o que aconteceu em relação ao Jorge Jesus. É um treinador que tem muita personalidade, né? Ele tem uma personalidade muito forte, até porque se ele não tivesse, ele não chegaria no presidente da seleção polonesa para pedir uma rescisão e também não estaria disposto a pagar a sua própria rescisão para poder vir para o Flamengo. Isso mostra uma personalidade. Mas gritar, pedir cobrança no vestiário, eu peço desculpa, tá, gente, pelo barulho, porque eu estou na casa de família, enfim. Mas gritar, Júlio, no vestiário, pedir cobrar, né, uma marcação mais alta, um time agressivo, acho que isso a maioria dos treinadores fazem, né? Não é nada surpreendente. Tem que ver muito mais com o desempenho dentro de campo, com a performance dos jogadores, como eles entendem a ideia e como colocam em prática, como vai ser o Flamengo dentro das partidas, de acordo com o seu adversário, do que necessariamente uma cobrança no vestiário. Isso não diz muita coisa, na verdade não diz quase nada, porque quando foi acertado o Domi, era um treinador que era muito tranquilo, mas que fazia uma cobrança, não adiantou de nada. Quando acertou com o Renato, era um cara paizão, mas que chegaria para consertar alguns erros que o Flamengo precisaria, e disso também a gente viu algumas coisas que não adiantou. Então, o fato do Paulo Souza gritar dentro do vestiário, gritar é modo de falar, tá, gente? Fazer uma cobrança mais assertiva. Gostei quando ele falou bem assim, não adianta vocês marcarem só nos olhos, né? Tem que marcar corpo a corpo, homem a homem, exatamente. Ele, inclusive, faz uma marcação por zona.
deixando claro para o torcedor aí que acompanhou o Flamengo marcando individual um tempo atrás, não é o estilo de jogo do Paulo Souza. Ele faz aquela marcação zona, fechando o jogador que está ali por dentro, né? Então, isso é um estilo do treinador. Sacramentado o acordo entre Flamengo e Paulo Souza na noite do dia 25. Como eu falei, 2 anos de contrato, salário de 1.200.000, 1,5 milhão por toda comissão. E aí depois eu posso passar para vocês os nomes, né? Eu não passei o nome, eu falei que eram 2 auxiliares, 2 preparadores físicos, 1 treinador de goleiro e 1 analista. Os auxiliares é o Manuel Cordeiro e o Vitor Sanches. Os 2 preparadores físicos é o Luiz Salá e o Antônio Gomes. O treinador de goleiro é o Paulo Grilo, que é um cara conhecido em Portugal, tá? E o Cosimo Capagli, que é o analista de desempenho, faz parte do staff do Paulo Souza. Ele, junto com o Paulo, devem chegar no Brasil após o Réveillon. E o Flamengo corre para fazer um anúncio oficial. Eu tenho a informação que já está tudo cravado, mas a gente tem que esperar a forma de anúncio oficial, né, Bruno e Letícia, porque o Flamengo ainda não se manifestou nas suas redes sociais de forma oficial. Mas os grandes veículos, os grandes jornalistas, né, inclusive Mauro César, o próprio Renato Maurício Prado, depois a galera veio confirmando, o jornalista lá do UOL, e eu esqueci o nome agora, o Jornal Dia também. Então, assim, muita gente confirmando a situação. Agora, sabe qual é o único medo? Eu queria perguntar para vocês. O Paulo, será que conhece o Flamengo a fundo? Porque ele vai precisar de tempo para poder ver o elenco e ter entradas e saídas. Né? De repente, eu citar algum nome, indicar algum nome. Eu acho que esse é o grande X da questão. O cara vai vir aqui para conhecer o elenco, igual o Domi, né? O Domi botou o Pedro Rocha de volante, né, Letícia? Não conhecia o Pedro Rocha. Será que o Paulo conhece o elenco do Flamengo? Eu acho que esse é a maior preocupação do torcedor também, né? É verdade. Ele, inclusive, já deixou claro numa entrevista lá na Polônia, Júlio, que gosta de trabalhar principalmente com 2 jogadores, que é o goleiro e o primeiro volante, né? Disso que você estava falando aí. Porque são jogadores que vão precisar bastante na saída de bola. Ele gosta de sair de uma forma ordenada, ele gosta de sair de toque, né? Fazendo a bola girar, fazendo o time também se circular. Não é um treinador ofensivo e vertical como o Jorge Jesus, mas tem sim as suas partes assim ofensivas que ele treina. Tem o seu estilo de jogo também, que não é tão agressivo e exposto como era o Jorge Jesus também. Ele tenta deixar o time mais equilibrado defensivamente, ao mesmo tempo ofensivamente. Gosta de trabalhar com esses 2 jogadores, mas como você bem colocou, ele precisa saber e conhecer muito bem quais são os jogadores do Flamengo, quais as posições que podem melhor atuar e também como funciona o futebol brasileiro. Isso a gente já viu que é muito importante, né? Para o treinador não chegar aqui e ficar perdido.